Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aquela leitura geral que nós costumamos fazer para cada mês. Então, vamos conversar um pouco sobre o mês de junho, mês 6, tá ok? E claro, eu conto sempre com o seu joinha, com a sua presença aqui assistindo os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber todas as notificações. Isso faz muita diferença, então a gente espera isso de vocês, tá ok? E claro, lembrando que as nossas leituras também são intuitivas. Para uma leitura específica para a sua energia, entre em contato conosco através do nosso número aí, que nós teremos muito prazer em agendar um horário com você, tá ok? Vamos lá então, vamos começar aqui a nossa leitura do mês de junho, que é aquele mês de muita responsabilidade, de muita amorosidade, né? O 6, ele remete à família, a cuidado, a harmonia, né? Existe no número 6 essa preocupação com o outro, né? Como está o outro, como eu posso cuidar, como eu posso ajudar, tá? Esse envolvimento. Se você prestar atenção no número 6, ele é um número todo redondinho, todo fechadinho, ele lembra um feto, né? Então ele lembra o quê? Aquela vontade de pegar, de pôr no colo, né? De ser mãezona, digamos assim. O mês de junho, ele faz isso com a gente, tá bom? E vamos lá, vamos ver qual a energia aqui dessa leitura. Energia da papisa, né? Da sacerdotisa, aquela que tem muita sabedoria, que sabe lidar com as situações, que observa. Então, um mês para você observar bastante, para você lidar com o outro, né? Para você ter um certo cuidado com as palavras, tá bom? E pensar muito bem antes de se pronunciar, antes de se colocar em alguma situação. Então vamos lá, vamos tirar aqui umas cartas. À medida que vão saindo as cartas, a gente vai conversando, vai falando um pouco mais sobre esse mês, tá? É. Olha, gente, pulou uma carta aqui. Eu vou aceitar. Eu não costumo fazer isso de aceitar a carta que pula. Eu vou até pegar do chão, mas eu vou aceitar. Bem o que eu estava falando, né? Do cuidado com as situações, de tomar atitudes pensando na família, pensando em todos, um ótimo mês para perdoar, para rever situações, tá? Então a gente tem aqui de cara um 5 de paus, que traz conflitos, né? Então esses conflitos podem ser relacionados ao seu trabalho, a parentes, a familiares, a amigos, enfim. Mas assim, da mesma forma que ele traz conflitos, ele também pode trazer uma parcela de colaboração, de união, né? E na posição em que essa carta aqui está, a gente pode tentar conduzir para isso, com todo esse cuidado, essa amorosidade, essa responsabilidade que tanto fala o número 6, a gente pode tentar conduzir para isso, né? Então, assim, a gente não tem assim possibilidades, novas situações chegando, isso aqui realmente não tem. Demonstra aqui que não existe um renascimento, né, nas situações. Então, ou seja, são situações nesse mês para a gente cuidar, para a gente contornar, tá? Ter um jogo de cintura,
procurar novas possibilidades, procurar uma nova forma de conviver com tudo e de tentar resolver, tá? Então não quer dizer assim que virão coisas diferentes. Não, você, com seu jeitinho, vai abordando aí as situações e se envolvendo com elas, né? E tentando evitar ao máximo os conflitos. Então, tenha sabedoria para o mês 6, tá? Sacerdotisa, ela mostra muito um equilíbrio entre razão e emoção, né? Ela sabe como se colocar. Então, isso você vai precisar para o mês de junho, tá? E claro, andando devagar, como mostra aqui o Cavaleiro de Ouros, né? O Cavaleiro de Ouros, ele tá praticamente parado, né? Ou seja, as situações, elas não terão muitos altos e baixos aí nesse mês. Mas devagarinho você atinge o sucesso. Você atinge o caminho que você precisa, tá? Então aqui, olha, com o Cavaleiro de Ouros, a gente fala em trabalho, a gente fala em estrutura, a gente fala em situações relacionadas à materialização. Então, provavelmente, essas situações delicadas aqui que nós teremos serão, tá? Podemos dizer que serão relacionadas a trabalho, tá? E a gente tem muito medo aí em relação a tudo isso, né? Pessoas que estão repensando, né? Que tem medo de enfrentar, porque aqui o 8 de espadas, ele mostra isso, né? A pessoa que não quer se envolver com determinada situação, que tem medo, mas assim, é um medo que ela mesma se coloca. Porque condições para enfrentar, a pessoa tem. E aqui a gente tem o quê? A gente tem o valete de paus, né? Então, o que você precisa ter para enfrentar tudo isso aqui que está demonstrando para esse mês? Energia. Saber lidar com a sua energia, né? Essa carta aqui, de certa forma, o 8 de espadas, ele mostra também um cansaço, né? Você prefere fechar os olhos, por quê? Porque você está cansado, eu não quero mais me envolver com isso, né? Eu não quero mais colocar a mão nessa situação. Então aqui eu procuro fechar os olhos, né? E com isso eu não enfrento as minhas ansiedades, os meus medos, as situações delicadas. Mas aqui com o valete de paus, ele mostra exatamente isso, que você precisa lidar com a energia, com as situações, tá? E a carta que caiu no chão, a carta da justiça. Então, ela vem para nos dizer que no meio de tudo isso, uma justiça será feita, né? Então, se aqui existe um cansaço, se aqui existem situações que não se renovam com a carta do julgamento, por outro lado, as outras cartas demonstram que você vai precisar encontrar aí um ponto de equilíbrio para contornar, para, de certa forma, até perdoar o que estiver acontecendo, esses conflitos, tá? Então, mês de junho, ainda estou em maio, né? Já estou gravando junho, então estou confundindo aqui os meses. Mês de junho, de certa forma, vem te pedindo isso, tá? Vou tirar mais umas cartas, mas está muito claro que será um mês conflitante. Então, de certa forma, a gente vai precisar colocar muito amorzinho aí no nosso coração,
muita paciência para poder encarar tudo isso, tá? Bem o que eu já falei. Se você tem situações aqui que podem trazer conflitos, tenha uma certa dose aí de paciência, né? De equilíbrio, né? Uma liderança aí de certa forma um pouco flexível para que você possa chegar onde você quer, né? Porque logo aqui abaixo a gente tem um 10 de terra, que é uma vida familiar também muito feliz, né? Aqui a gente tem o quê? Uma segurança, ou seja, quando você com muito jeito envolve as situações, né? Acredita que você pode vencer, porque vai vencer, que a gente aqui já tem um cavaleiro de ouros, a gente já tem uma carta de justiça. Aí o que que acontece? Você atinge a sua segurança, né? Uma segurança financeira, uma segurança emocional, né? Aqui a gente tem o quê? A magia para enfrentar as pequenas situações da vida e ver em tudo isso uma grande beleza, né? Então, até mesmo essas situações que são delicadas, ver aí nesse ponto o quê? Uma hora de crescimento, uma hora de aprendizado, né? Uma hora de você dar um pouco de carinho para quem precisa, tá? Eu sei que não é fácil, né? É delicado, é difícil, mas esse mês vai pedir isso de todos nós, tá? E claro, né? A gente tem aqui a rainha de ar, que veio junto com esse julgamento, né? Então, o que não vai ser legal aqui? Se você ficar vendo aí as situações sem colocar o teu coração, aí tudo vai ficar mais difícil, tá? Então, você vai precisar amolecer um pouquinho o seu coração, entender algumas dores, né? Algumas situações que venham, mas vai precisar de uma dose de compaixão aí para com o outro, tá? E claro, né? A gente tem aqui também um 9 de ar, que demonstra o quanto tudo isso te assusta, o quanto você já está cansado, que eu já demonstrei, já falei isso aqui, né? O quanto você já está cansado, né? O quanto você está com medo e não está mais querendo enfrentar essas situações, né? A gente sabe disso, mas vai ter que ter uma dose aí, né? Um conta-gotas, gotinha por gotinha, para enfrentar os desafios, tá bom? Mas, assim, é um mês favorável, não é um mês que você precise ficar preocupado, mas sim um mês que você vai precisar de uma certa delicadeza, tá ok? Bom, vamos tirar o quê? Eu vou tirar aqui o acredite na sua própria magia, porque eu acho que vai exigir isso, né? Que a gente acredite nas nossas possibilidades e naquilo que a gente tem dentro do nosso coração, os nossos sentimentos, tá? Então, como veio a energia, muita sabedoria para lidar com esse mês, tá ok? Pena. Então, aqui tá pedindo para que a gente pense antes de julgar. Então, muitas situações, é aquilo que eu já falei esse tempo todo, posso estar sendo repetitiva, mas é o que as cartas estão mostrando, né? Muitas situações, de certa forma, vão exigir o quê? Que você pense, que você repense, né? Que você tenha um olhar amistoso para
aquele determinado problema, tá? Então, evitar aí julgamentos vai ser um bom caminho, tá ok? Vou tirar a cartinha do tarô Zen também. E lembrando que depois a gente faz a leitura de alerta, tá? Dois de nuvens. Esse aqui é o 2 de espadas, né? Então, assim, tem certas horas que parece que você não tem saída, né? Aí, o que que eu vou fazer? Não sei se eu vou para um lado ou se eu vou para o outro. Como mostra aqui, tô na beira do abismo e parece que se eu tomar alguma atitude, eu caio lá embaixo no buraco. Só que assim, tem horas que não dá para ficar em cima do muro, né? Nessa carta, a gente tem uma pessoa que foge das decisões, das atitudes, que prefere o quê? Não resolver nada. Por quê? Quando a pessoa senta, né, no outro tarô mostra a pessoa sentada num banco. Quando a pessoa senta no banco é porque ela não quer se movimentar, ela não quer definir nada, né, não quer enfrentar. Uma pessoa sentada com uma venda nos olhos, né, é uma pessoa que fala, não, eu não vou fazer nada, eu vou fugir dessa situação. Mas aqui, neste momento, né, no mês de junho, é preferível que você enfrente as situações, muito embora muito pensadas, analisadas, mas você precisa enfrentar as situações. Ficar fugindo delas não vão te levar a nada, tá ok? Então, coloque um coraçãozinho aí diante das suas decisões, tá bom? Gente, eu desejo um excelente mês de junho para vocês, que tudo corra bem, né? Que vocês tenham esse olhar fraterno aí para as situações, tá? Para o outro, né? Para aquele próximo, né? Que a gente, quando pensa numa pessoa próxima, às vezes a gente pensa no outro que está precisando de uma ajuda, mas às vezes o mais próximo é quem está do nosso ladinho dentro de casa. Então, tenha um olhar carinhoso para as situações que irão te envolver, ok? Forte abraço, obrigado por você ter ficado com a gente. Deixa um joinha e eu te espero na próxima leitura. Tudo de bom!